Var. Então, bom dia daqui do Brasil, boa tarde aí da Finlândia, Evelise. Boa tarde, bom dia, Rodrigo. Nós estamos aqui agora. Para quem vai nos assistir, né? É um prazer receber aqui nos nossos encontros com sentido, né? A Evelise Eerola, que mora há 14 anos na Finlândia. Tem muita experiência, né, na sua área. Ela tem duas áreas bem específicas, que uma é de consultoria e a outra é dentro da alfabetização, de projetos dentro da educação mais prática, digamos assim, eu acho que eu posso dizer, né, Evelise? E então nós vamos aqui deixar essa conversa correr, aproveitar o máximo que a gente pode para poder deixar para vocês um conteúdo bem bacana, prático e, quem sabe, muito, como é que a gente diz, instigativo, assim, que dê vontade, inclusive, de ir lá conhecer a Finlândia, Inspirador. né? Inspirador, essa era a palavra que É. eu queria. Aham. Então, muito bem-vinda, estamos aqui para te receber e te deixar à Obrigada. vontade. Rodrigo, se quiser falar alguma coisa para introduzir. Seja bem-vinda, Evelise, o nosso público também. E é sempre um grande prazer dialogar sobre o que nós amamos fazer, que é a educação, uma educação feita na prática, que promove a qualidade de vida e o bem-estar. E mais uma vez Uhum. estamos aqui muito felizes com a nossa convidada para estarmos crescendo em conjunto. Obrigada. Então, boa noite aqui de Helsinki, da Finlândia. E é sempre um prazer quando eu posso falar sobre a minha experiência e sobre a Finlândia. Que maravilha. Então, a gente começou conversando, né, nos bastidores aqui, sobre a tua experiência. Então, ali, eu acho que tu pode desenvolver aqueles temas que tu, como consultora, tratasse, né, e que a gente colocou no postzinho sobre o que seria, né, enfim, Uhum. o que a Finlândia tem, né, que ela tem esse sucesso que é contínuo, que é uma educação que todo mundo quer saber o que é, né? Que brilha os olhos Aham. e vamos indo, queremos te escutar. A Finlândia falava-se muito em segredo, né? O que é um segredo? É algo que não é algo que não querem contar, mas é algo que nós não conhecemos, né? Então, até hoje, eu acho que fala o segredo da educação finlandesa. Isso foi por causa do PISA. E para quem não sabe, o PISA ele acontece de 3 em 3 anos, agora não por causa da pandemia, mas é de 3 em 3 anos. Ele é um comparativo, né, que institucional da OCDE, que é o órgão para cooperação e desenvolvimento econômico, OCDE, e então são vários países que participam, são crianças de 15 anos, entre 8 e nono ano que participam, e aí o país escolhe as escolas ou sorteia as escolas, né? E ele avalia 3 domínios, que é a leitura, a matemática e a ciência. Então, são 3 notas que o país recebe. E foi no PISA de 2001, que a Finlândia estourou primeiro lugar. E foi, assim, uma surpresa para os próprios finlandeses, porque eles estavam fazendo o melhor que eles podiam para eles, não para mostrar para os outros, né? Então, eles ficaram surpresos. Nossa! Quais são os Então, três mesmo, Evelise? Matemática, como? os três. Ciência, leitura. Leitura, Ah, matemática e ciência. Aí tem uhum. outras ainda competências que permeiam, que vão dar as notas, mas assim, o quanto que eles são bons, né, nisso. A Finlândia sempre foi muito boa na leitura, sempre Ah, teve na frente. Depois, nos últimos anos, caiu um pouquinho e tal. E, na verdade, a contagem é as 3 notas dividido por 3, né, daí dá uma contagem. Mas se você for procurar as tabelas, eles vão dar. É difícil ver hum, qual o país que está em cima, ou por isso uhum, primeiros, porque eles vão dar as contagens diferentes. Então, uhum. a Finlândia, que eu me lembro, ela tirou em leitura segundo lugar, em ciência terceiro lugar, e na matemática ela caiu para o quinto, eu acho. Isso na contagem fez com que ela ficasse em sétimo lugar, com uma melhor educação.
a segunda melhor da Europa, a melhor é a Estônia, nossa vizinha aqui, e a China ficou em primeiro lugar. Hum. China ficou em primeiro lugar. Isso no E aí, último que no último teve? PISA. No No último. último PISA. E o Uhum. Brasil ficou em 56º, se eu não me engano. Olha só. Dá para, se botar no Google, dá para ver todas os Eu te, pe- eu lugares. te, é, eu te perguntei porque, veja, matemática, ciências e leitura. Leitura é algo que, né, nós temos que correr atrás, né, Rodrigo? Sim. Sim, muito. Nós temos que correr atrás, ainda mais agora com a tecnologia toda, né? Então, acho que fica aí já uma Uhum. dica de um dos elementos que, né, que pode nos puxar para cima. Bacana, bacana A isso. leitura não é a leitura e a capacidade de interpretação, é o que se diz. Agora eu estou só com o inglês, a literacy, mas é tipo a alfabetização para a interpretação, não só saber ler, mas interpretar, né? Que esse Principalmente é um isso. problema do Brasil que eu sei, tipo assim, ser pessoas analfabetas no sentido de interpretação, né? Sabe ler e Exato, escrever mecanicamente, mas não tem o sentido de exato. interpretação. Então, isso aqui é. Uhum. Aí, inclusive, naquele último webinário, né, com a China, porque tem pessoas que questionam o PISA, tá, mas o PISA ele é algumas escolas, ele é uma porcentagem, isso não demonstra tudo. É verdade, mas ele dá uma boa ideia realmente de Uhum. como é a educação, que é muito difícil você manipular. Se Uhum. bem que a China, ela escolheu as melhores escolas. Isso deveria ser um sorteio, Ah, porque aqui na Finlândia se pega, é um sorteio mesmo. Se pega a escola lá do norte, uma escola ah. pequenininha, e se pega uma escola aqui em Helsinki, entendeu? Todo tipo de escola. A China não, ela escolheu as melhores na ponta para que ela tivesse uma cotação melhor. Mas mesmo assim, ela é realmente muito boa, Uhum. mas por questões completamente diferentes. Assim, enquanto a Finlândia prima pela liberdade, e é a liberdade e a autonomia que faz com que o ensino seja bom, a China é o contrário. É uma sociedade super autocrática, onde a criança vai estudar por obrigação, por medo da Uhum. falha, por Uhum. pressão da sociedade. Então, Sim. existem duas maneiras de ter uma boa educação. Bem oposto, pela liberdade ou pela opressão, Sim, infelizmente. infelizmente. E Infelizmente, nem Japão também. sempre a gente buscando os equilíbrios na vida, né? Em É. todos os sentidos, né? É por aí. Vamos lá. Mas falando um pouquinho da Finlândia, então, a Finlândia sempre foi um país muito pobre, um país agrário, como toda a Escandinávia. Ela teve a sua independência em 1917. Ela foi primeiro, muitos anos, da Suécia, onde só os suecos era a elite, inclusive falavam-se em sueco, as escolas eram em sueco, né, a língua sueca. Todo o sistema administrativo era sueco. Depois pertenceu à Rússia, também uma língua diferente. Então, acho que o que fez com que a Finlândia conseguisse ser o finlandês foi que o pobre, né, o povo, também vem a palavra em inglês na minha cabeça, peasants, mas o povo mesmo falava finlandês e era muito pobre. Quando conseguiram finalmente a liberdade, né, a independência, os professores, os poucos professores em finlandês, que foram aquelas pessoas dentro da sociedade que poderiam ajudar a reconstruir essa sociedade. Então, teve essa questão de que nós precisamos investir na educação, desde o início. Mas como, né? E aí foram vários processos. Em 66, eles fizeram daí uma nova legislação, mas mesmo assim era muito rudimentar. Existiam escolas para ricos e escolas para pobres. Acreditavam-se que os pobres não tinham capacidade intelectual, por exemplo, para chegar nem no ensino médio. E nós vemos hoje em dia, existem aqui quem vive na Finlândia, vê essa tradição super forte de quando um aluno se forma no ensino médio, ele ganha um chapéu branco, como se fosse um marinheiro, parece um chapéu de marinheiro, e aí, no 1º de maio, a elite da direita desfilava com esse chapéu para mostrar que eles eram diferentes, que eles chegaram ao ensino médio, que o pobre não chegava. Quem não faz o ensino médio, né, o ensino médio, né, para a faculdade, não ganha esse chapéu. Até hoje não ganha. Quem faz como é que se diz, um profissionalizante, não ganha esse chapéu. Até hoje eles não ganham. Eles ganham um chapéu diferente, mas não é esse mesmo
mesmo chapéu. E isso existe até hoje. No 1º de maio, quem tem o chapéu, os meus filhos fizeram o ensino médio, eles usam, botam o chapéu e saem para desfilar na cidade. Ficou essa tradição, né? Mas era para mostrar, talvez para mostrar como era desigual, né? A Finlândia no início. E aí, em 1970, eles resolveram, não está dando certo, né? Vamos fazer uma escola para todos, eles chamam peruskoulus, uma escola para todos, e aí escolheram-se vários partidos políticos juntos, todos assim, em igualdade, né? Direita, esquerda, meio, tudo em igualdade, e fizeram-se um grande comitê e chamaram os professores, que sempre tiveram uma voz muito forte, para estar junto desse grande comitê. E aí se fundou, em 70, uma escola básica universal. Então, até 1970, era medíocre, era muito medíocre a educação. E quando se disse, não, agora nós vamos propiciar que a educação seja gratuita para todos e que todos vão ter o direito de escolher o ensino médio, a direita levantou e falou, não, o pobre não tem capacidade cognitiva para chegar lá, o pobre não tem capacidade de chegar numa universidade. E aí os professores disseram, não, nós somos os especialistas, não somos? Vocês não nos chamaram? E aí foi em consenso, os professores sempre foram muito ouvidos, não, vai todos. Pobre tem sim capacidade. Não existe diferença nenhuma cognitiva ou física que diga que um pobre, uma pessoa lá do campo, não pode. Pais pobres não passa geneticamente isso que ele não possa, né? Foi meio que briga mesmo, foi vai e volta, volta e vai. E aí eles fizeram, então, conseguiram botar essa lei da educação básica universal, e aí fizeram um novo currículo, que já foi melhorando, procurando dar igualdade para todos, que todos teriam igualdade, todo cidadão finlandês e até os índios, índios, né, aborígenes, lá de cima, lá da Lapônia, que são samis, também, que seriam considerados cidadãos, também teriam direito a estudar. E aí, em 1990, foi feita a reforma que deslanchou mesmo. Até aí estava ainda um país pobre, um país agrário, né, tentando se levantar nas próprias pernas, sempre dependente da Suécia ou da Rússia por muitos anos, né? E aí em 1990 eles começaram a pensar, nós precisamos de, e aí fica uma lição para o Brasil, por exemplo, nós precisamos de nos inspirar em outras educações, porque a gente não está conseguindo chegar muito, muito longe aqui. Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos sair, né? Então, primeiro lugar foi a vizinha Suécia. Então, fizeram-se uma grande pesquisa como era o sistema de educação na Suécia, né, que é a nossa vizinha, que estava mais adiantada. Eles fizeram também nos Estados Unidos, fizeram também no Japão, que já era uma educação de qualidade. Foram em vários países, começaram a fazer pesquisas e ver o que funcionava lá, por que funcionava, como que funcionava, mas o mais importante, como fazer do jeito finlandês. Então, hoje, se você conversa com qualquer especialista na área, né, sobre a educação finlandesa, eles vão dizer que foi o jeito finlandês, porque você pode se inspirar, mas você não vai copiar o modelo. Você tem que ver o que para nós funciona. A sociedade finlandesa ela é bem específica, bem diferente. O que aqui funciona? Então é engraçado assim que muitas técnicas, metodologias, autores foi trazido dos Estados Unidos, principalmente lá do sul dos Estados Unidos, porque eles têm um trabalho bem legal, assim, até hoje tem, por exemplo, a Michigan, aquela área de Michigan, com estrangeiros, com comunidades pobres, com minorias. A Finlândia trouxe tudo isso que é interessante, a gente quer igualdade aqui. Vamos trazer essas ideias. E a Finlândia se superou nisso, né? Porque os Estados Unidos continua ali, ele não está nem entre os 20 melhores do PISA, né? Então, quer dizer, a ideia é boa, mas vamos ter uma adaptação. Então, essa é a palavra-chave, né? Uma das coisas que eu vi, que eu li em algum, é que também tem a questão dela ser menor, né? A possibilidade disso, o tamanho, digamos assim, isso foi o que eu ouvi.
né? Eu vendo acho que Eu foi não um sei, porque vídeo, assim, mas eu queria que tu comentasse é, sobre isso, se isso tu sente que eu acho que interfere ou não. não. Ó, Eu acho que isso é uma coisa que falam sempre, assim, países menores, coisa assim, Austrália, China, países grandes né, que estão tão bem, sempre disseram assim, o país menor, puxa, quantas Finlândias cabem no Brasil? Mas não aham, é, mais a questão da organização, mais a é. questão da organização mesmo. E, bom, aí foi feita essa reforma e depois disso, realmente, aí a Finlândia, ela estava muito focada nela mesma, como eu disse. Aí houve o PISA e tal, e quando veio o resultado, foi uma surpresa. O finlandês, o quê? Nossa, o finlandês é muito assim, ele não acredita, sabe? Ele é muito assim, vou trabalhar, trabalhar, fazer, fazer, mas eu não acredito que eu consiga. Será mesmo que nós somos os melhores? Olha, Ele não ficou assim, não, mas quando será? A reação foi assim, de finlandês é assim, olha. sabe? Então, assim, é, tá, por exemplo, tá 90% o segundo melhor, ou tem 90% isso está funcionando. Mas o que está faltando para chegar assim, sabe? Esse pensamento. Ok, legal, mas assim, o que está faltando então? Porque não deu 100%. Então, ele é muito assim, ele não fica satisfeito, assim. Ele acha Aham, interessante, mas ele fica pensando, tá, mas o que então não está perfeito? O que está faltando, uhum, né? uhum, uhum. Que É bem legal diferente isso. da mentalidade brasileira, que já, que bom, né? Uhum. E aí 60% tá fica bom. muito na euforia e quando vê, já passou, ainda estão curtindo e já teve outro que já É, foi, já fez, já pulou, né? E eles são mais centrados, possivelmente, né? Talvez são. nessa atenção desse contínuo, né? Porque não é Porque só o eles momento. querem, exatamente, quando eles fizeram essas reformas, eles, não só na educação, como o país inteiro, eles queriam um nível 100% de igualdade. Uhum, Depois que e eles atingiram. Depois que eles atingissem 100% de igualdade, eles queriam a equidade. E a uhum, equidade nós ainda estamos, claro, porque é mais difícil, né? uhum, Mas está nos currículos, está nas escolas, é o que se está buscando, porque a partir do momento que começou a vir muito refugiado, esse sistema meio que colapsou, ah, porque era muito fácil trabalhar com quando todos pensavam igual, né? Todos pensavam igual, assim, de repente vem famílias completamente diferentes, crianças que não falam a língua, pais que não uhum, falam a língua, como é que o professor vai uhum, se comunicar com esse pai? Então, aí os finlandeses não conseguiam muito bem, era um país muito fechado nele mesmo, né? uhum, Houve bastante problemas com os refugiados, mais refugiados porque as crianças refugiadas trazem traumas. E o finlandês não sabia trabalhar com esses traumas. Os uhum, estrangeiros, assim, expatriados, ainda é mais fácil, porque pelo menos falam inglês, os pais se comunicam mais, né? Mas isso é um uhum. problema, não é só da Finlândia, né? Toda a Europa que recebe os refugiados Sim. teve que rever vários conceitos, pensar como que vai se fazer uma igualdade agora, quando realmente chegam pessoas de outras religiões, com outra Uhum, cultura, com outra língua. E aí uhum. começou aquilo que a gente falou, o bilinguismo, e famílias que chegam a falar 4 línguas, e a criança perde meio que a identidade, e o finlandês quer que se continue com a sua identidade, né? Ele não Uhum, tem essa questão não, aqui tem que falar finlandês, tá? Na Finlândia tem que falar finlandês. Não, nós temos, por exemplo, o português, não, o português também, mas todas as línguas são oferecidas aos estrangeiros. uhum, Qualquer língua, todas. Então se uhum, chama língua de herança, porque é a língua da mãe, né? Então nós uhum, temos aqui o português, língua de herança, que eu já trabalhei, para todos os falantes de português. É uma uhum. vez por semana. E assim eles têm o árabe, o turco, o francês, qualquer língua eles Eu, têm também. eu queria, aquela partindo para uma segunda questão ali, se tu puderes já puxar, se é possível, né, Uhum. exportar o modelo dentro Ah, disso que tu estás apresentando. É possível fazer isso? Não. mas não é assim tão simples, porque quando a Finlândia, acho que ela ficou 3 ou 4 anos, 4 vezes no topo, e agora ela caiu um pouquinho, mas ela é entre os 10, ainda está entre os 10, né? As melhores educações do mundo. E aí, muitos.
Muitos países vinham aqui, vêm ainda, parou um pouco na pandemia, claro, né? Agora está recomeçando, inclusive eu tenho trabalho com isso também, pensando nisso, né, na exportação do modelo. Ele é possível, mas ele é um processo. Assim, se você imaginar com uma linha do tempo, né? Então, A, B, C, D, você não pode pular do A para o F. E é isso que a maioria das pessoas pensa que vai fazer. Não, tem que compreender. Inclusive, eu sou professora de um curso de especialização no Instituto Casagrande, e lá eu tive a oportunidade de falar mais sobre esse processo, porque eu tive mais tempo, né, durante esse curso. Então, toquei bastante nessa tecla do processo. Então, Certo. a mudança de paradigma, primeiro, você tem que mudar os paradigmas que estão. Eu vejo no Brasil, porque eu sou brasileira, mas existem em todos os países, né? Muito arraigados. Coisas que a gente fala nos workshops, por exemplo, ou nas palestras, e o professor diz: não, mas isso não funciona. Não, mas na minha escola não dá. Entendeu? E aí você já se fecha, né? Isso, Então, isso. assim, é possível, mas tem que ter profissionais realmente competentes, que tem que ser professores mesmo, que estão ali, ou que tiveram o chão da sala de aula para poder entender. Um brasileiro que vem aqui e fica 1, 2, 3 meses até e volta, não vai conseguir perceber. Então, acho que é isso que já tem que, aproveitando e entrar, né? Como é que é a formação do professor e quais são as exigências para atuar? Acho que essa pergunta aí já ajuda nessa nossa, Aham. né, nesse momento, assim, porque tem que ter algumas exigências do que tu estás dizendo para completar, né, para conseguir entender esse processo, não é chegar lá e, vou ser professora. Não é, né? Tem que ter Você está falando do professor finlandês, o que ele precisa para ser professor, é isso? o professor finlandês e, como tu disseste, por exemplo, se vai alguém de fora, um estrangeiro, que, eu quero ser professora lá. Ah, Se para o finlandês já é difícil, já deve ter as suas. Tu imagina alguém querer ir? Não que seja impossível, no meu entendimento, mas que tem que entender todo esse processo que tu, obviamente, não vais dizer aqui, mas que tu já pincelasse, que a gente já entende. No mínimo daquilo que eu sei é o mestrado, né? Que tem que ter. É isso? é, o, é como se fosse um mestrado, mas na verdade não é bem. É complicado, mas a mídia pôs como mestrado e o finlandês aceitou como mestrado. É que Ah, são 3 anos da graduação, mas a graduação não vale nada, porque eles querem que faça uma especialização, é um braço que eles chamam. Por exemplo, faz o ensino primário, professora de ensino primário, 3 anos. Qual é a tua especialização? Pode ser em música, pode ser em artes, pode ser uhum, em educação física, uhum, qualquer especialização que o professor queira. Dentro dessa especialização, ele vai fazer mais os 2 anos. Então, um uhum. professor aqui, ele tem 5, 6 anos, ou até mais, ele pode estudar, dependendo, assim, é um leque de opções. Uhum. Então, nossos cursos, para um professor brasileiro vir para cá, ele não é aceito. A graduação não é aceita aqui. Mas, assim, se ele tem um mestrado, ok, daí ele vai ter a carga horária, eles vão ver a carga horária. Mesmo assim, ele vai ter que traduzir todos os documentos, botar para o Ministério da Educação, né, para dar a qualificação, e aí ele ainda tem que fazer mais 60 créditos de uma qualificação de professores, que pode ser até em inglês, que o curso é oferecido em inglês, que eu fiz. Aí, só depois disso, ele tem, ok, você é qualificado para dar aula aqui. Mas aí eu pergunto, em qual língua que você pretende fazer isso? Porque a língua finlandesa não tem jeito, né? Você teria que morar aqui anos e anos e anos. A língua finlandesa é considerada a segunda mais difícil das línguas ocidentais. Ela perde para o polonês, chega a ter 4 consoantes juntas. Uau! Então, mas assim, então, professores às vezes querem, sonham em vir, mas eu sempre pergunto, mas você pretende dar aula como? Em finlandês? Um adulto teria que vir passar anos aqui para aprender a língua, né? Como eu estava falando antes, né, que eu não me senti apta porque eu tinha sotaque, tenho sotaque na língua, para dar alfabetização, onde precisa ouvir os sons, né?
Uhum. Mas inglês é possível. Aí, em escolas internacionais, inglês sempre é mais tranquilo, é possível. E em sueco, que é a segunda língua do país, também é possível. Você sabe falar sueco? Então, esse é o professor finlandês, ele precisa passar por isso, por 5 anos, no Deixa mínimo. te contar rapidamente que tu me fez lembrar da minha experiência quando eu fui fazer especialização em São Petersburgo, Rússia. Ah, O meu, a minha formação em educação física de 3 anos. Não aceitaram. hum, Eu não, entrei, me disseram, pode ser que a gente aceite se tu fizer o mestrado que tem 2 anos, porque o curso tinha que ter no mínimo 5 anos. Aí, assim, ó, aham, mas ninguém te garante, tu é que vais decidir se tu quiseres entrar, mesmo sabendo que talvez tu não tenhas o teu certificado no final. Eu disse, tudo bem, eu quero o conhecimento. E fui fazendo as duas uhum, coisas paralelas. Lá que durou 5 anos, né? De 2005 a 2011, a uhum, formação. No meio do curso, eles me chamaram. E, assim, fora o que me pediram de documentação, eu tenho ah, todos os meus certificados chancelados pelo pelo consulado. Consulado, ah, né? É, consulado. Todos eles registrados, está lá. Passou por todo esse processo de. Nossa, foi. Mas uhum, chegou um dia, e eu fazendo. Queremos te dizer que foi aceito. Nossa, uau, fiquei muito feliz. Então, só para dizer que eu vivi essa experiência de um outro sim, modo é, ali, mas que é realmente exigem, no mínimo, né, os cursos. Então, até isso para o Brasil fica como uma, né, para que se alguém queira para ir fora, tem que ter um curso que complemente, porque eles não sim, aceitam. O curso de nossa, graduação tem que ter no mínimo 5 anos. uhum, Muito bem, era só uma. É, Evelise, aí, quando alguém decide ser professor, um finlandês mesmo, e vai para o curso uhum, superior, ele faz primeiro um ciclo da para licenciatura específico e depois que vem a especialização em uma disciplina, porque aqui no Brasil nós temos, por exemplo, você escolhe cursar matemática. Então você tem uhum, disciplinas junto com o bacharelado da matemática. E a educação você começa a ver depois, no quarto período. Então aí vocês têm uma formação que dá essa base mesmo da licenciatura, da prática em sala de aula, e depois que passa para a disciplina. olha, não tenho certeza, porque cada curso é diferente, mas tem assim o professor primário, e daí tem o subject teacher, né, que é o que você falou que tem um nome em português, e sim, tem a base, não, eu acredito que é assim, a base ela é sempre daí a base pedagógica, Uhum, e a uhum, matemática, eu não tenho certeza porque daí não já sai um pouco do que eu trabalhei, né? uhum, Certo. uhum. Uhum, É porque é mais para a gente que eu fico imaginando essa questão, né? Que muitos colegas meus falam da diferença quando a gente tem a formação e a prática, quando nós começamos a trabalhar em sala. E como uhum, que nós temos essa dificuldade de já na formação ter uma vivência maior da relação com o aluno, para poder conseguir criar uma estratégia de trabalho. Como o uhum, Brasil ele é um país que tem uma dimensão continental, e esse projeto da igualdade que nós estávamos comentando fica complexo demais para cada realidade que nós temos aqui. E aí na uhum, Finlândia você disse que teve um interesse político também, tanto da direita quanto da esquerda, esse interesse partidário em conseguir trabalhar para essa igualdade. E aqui a uhum. nossa política muitas vezes fica centrada em alguns ícones de pessoas que vão fazer, pessoas que vão reformar. É. E o professor ele precisa se instrumentalizar ali, como que eu e a Janine nós conversamos, de fazer aquele trabalho de formiguinha na Uhum, comunidade que ele está, de fomentar essa igualdade. Então, é legal nós estarmos dialogando para nós começarmos a pensar e criar estratégias para isso, entende?
Pois na comunidade de professores é muito forte, aqui o sindicato é muito forte, sempre foi. Ah, Ele é muito ouvido também. hum, Se dá uma, sempre se, essa é a questão da sociedade, né? Sempre se considerou o professor um especialista e ele sempre foi muito bem visto pela sociedade. Ele continua ainda sendo. Eu acredito que no Brasil foi numa época, porque eu lembro da minha mãe falando assim que antigamente um professor era respeitado, oh, que alguém dizia assim: "Ah, fulano casou com uma professora, olha aham, só". aham. Hoje em dia já é diferente, né? Nem as Então acho que professoras, hoje nem é verdade, nem as próprias professoras, né? nem as próprias professoras, tá uma situação bem danada, assim, né? Uma crise Ah, muito grande, infelizmente, né? uhum, Porque o uhum, professor depende de tudo. Se fala, se tem postzinhos, né? Que o uhum. professor, todo mundo passou por um professor ou uma Claro, professora. é. E aí, Uhum. aonde que estão esses valores? Então, talvez esse tipo de consciência num país menor possa realmente ser mais fácil E, de ser e também trazido, né? como é que é a palavra? Não consigo lembrar a palavra, mas os vizinhos, né? A Suécia já era assim. Então, quando Uhum. todos os teus vizinhos têm uma cultura muito parecida, é difícil você sair diferente. Ah, isso Então, é isso, aí. né? Você olha para o lado, a Suécia faz uma coisa, você olha para o Isso. faz outra, eu não vou ser o único, né? Uma Sim. coisa inspira a outra, os políticos Uhum. conversam entre si, vê que está É. dando certo, né? Então, porque essa coisa assim, ainda existe no Brasil uma desconfiança, será que vale a pena investir em Uhum. educação? Ainda existe Uhum. isso, será? Né? Enquanto que aqui a gente vê o vizinho do lado que já investiu, que está dando certo. Não, mas olha só, eles estão bem, eles investiram, tem que ser assim. Né? A gente vê, eu acho que isso ajuda também, né? É uma questão cultural muito forte, né? No meu Sim. ponto de vista, é uma questão de cultura mesmo, em Uhum. tudo que ela envolve, né? Então, assim, acho que é por aí, né? Agora, tem mais uma questão aqui que eu coloquei: como são as propostas para as práticas? Eu tenho curiosidade de saber da prática, se tu podes falar um pouquinho disso nas escolas. Como que é isso? A prática pedagógica, né, dos Isso, professores. isso, isso. Bom, primeiro que são respeitados, como eu falei. Todas as decisões, né, a maioria, não todas, claro, são horizontais. Hum, É difícil o reitor, se chama reitor aqui, né? Mas o diretor chegar e dizer eu quero isso, é muito difícil. Os professores têm muita voz, muita força. É aquilo, é a sociedade, a escola, consideram eles os especialistas, eles devem saber o que fazer, é colocado assim. Ah, então você não precisa de guia. uhum, Para isso uhum, que você estudou, você é um especialista, tem essa questão. Então tem muita liberdade. Tem o uhum, currículo, ele vem, tem as metas curriculares nacionais, ela é bem flexível, ela traz uma base que dá lugar ainda a modificações, ela vem com essa base para cidades, porque aqui não tem estados, né, tem as cidades, e essa cidade ainda vai botar o que ela acha que tem que ser de acordo com aquela região que ela, né, que ela está, por exemplo, Helsinki, vai arrumar esse currículo, arranjar diferente das cidades pequenas lá do norte, lá da Lapônia, que são bem pequenas e tem mais tempo de neve, e tudo isso. Ou o que uhum, a cidade produz ou não produz. E aí, além da cidade, a escola vai poder mexer nesse currículo. Porque uhum, existem escolas com focos também. A escola que tem um foco em arte vai puxar o currículo para uma parte mais artística. A escola que tem um foco, ou que não tem foco nenhum, ou que tem um foco em educação física, ou em matemática, em exatas, né? Então, para começar aqui, o currículo é feito junto. Ele termina na escola. E a escola sabe o que ela precisa. É como se fosse um PPP, mas uhum. só que ele está vindo de cima, ele é uma extensão, né, Porque das metas curriculares nacionais. porque tu disseste na nossa conversa antes de começar aqui a gravação que tinha um tema da liberdade, né? Não era de ser livre, né? Que tem isso, Tema esse das competências eu lembro que tu disseste que eles têm do currículo. muito, eles têm isso como base, digamos assim, que é a liberdade ou
daquilo que a gente estava falando antes, Do para professor. a vida, a educação para a vida, não é Não, são isso? as competências, as É competências do isso. currículo que vem, as competências que vêm foram. O currículo, a cada 6 anos, ele é reformado, né? Então, Uhum, desde a educação infantil, é colocado competências para a vida. Tem que ter aham, ensino prático para a vida. isso E aí. depois foi colocado também tecnologia. Tem a obrigação de ter algo ligado à tecnologia, porque hoje em dia existe a tecnologia. Uhum, E aí tem a parte da igualdade, a parte da independência. Cada vez o aluno é mais independente, mais autônomo aqui na Finlândia. E então, o professor tem toda essa autonomia. Ele ótimo. não precisa fazer um plano de aula, ele faz um plano geral para o Hum, ano, assim, que põe no sistema, que o pai pode ver o que está estudando, afinal, o que o filho vai estudar, tal. Às vezes é conversado com o aluno, olha, nós vamos estudar com os alunos, isso e aquilo, tal, sugestões de como o professor pode abrir ou não, mas como o professor vai fazer, é ele que decide. Se o hum, professor quiser passar um mês tendo todos os dias aulas na floresta, porque aqui tem floresta em qualquer canto, era o isso diretor não vai falar nada. O Ah, diretor vai aceitar, porque o professor sabe o que ele está que está fazendo, entendeu? fazendo, Então, isso entendi. dá muita liberdade ao professor de inovar, de trabalhar com projetos, fazer coisas diferentes, porque não existe uma cobrança. Que Não existe, não, delícia. olha, não pode fazer isso, aquilo não Uhum, pode. Não, pode uhum. qualquer coisa, não precisa apresentar plano de aula, nem na educação infantil, não precisa, como tem os caderninhos, né? Ninguém vai vir e vai checar o que você está fazendo. Uhum. Então, E, assim, não, e, obviamente, alguém que se tivesse aqui iria perguntar, e como é que fica a tal da avaliação, né? Como que isso ficaria nessa liberdade toda que eu amei, eu já me enxerguei lá no meio da floresta, mas como que fica essa avaliação? Como é que eles encaram a um, avaliação? tem avaliação, mas ela não é tão Rígido. forte, institucionalmente forte como no Brasil. Deixa eu pensar um pouco. Tá, em educação infantil não tem avaliação assim, né? Depois, até eu acho que sexto ano tem uma avaliação mais formal para saber, para passar para o ginásio. Depois nós temos os pontos na oitava, nona, vai ter uma grande prova. E é só, assim, porque assim, Hum, existe, por exemplo, se eu falar em inglês, né? Evaluation, que é a avaliação, e o assessment. E eu nunca sei como que eu vou traduzir o assessment, uhum, mas a gente trabalha mais o assessment do que a avaliação. E a uhum, diferença, eu sei explicar o que é, mas eu não consigo achar uma avaliação construtiva, eu não sei como é que vocês chamam. Mas, tá. assim, a avaliação é aquilo que o professor deu um mês de aula, né? Ele deu 2 capítulos do livro, e ele vai lá e faz uma avaliação. Isso não existe aqui. O que Hum, existe é um processo. O professor vai fazer um trabalho em grupo, vai gerar uma nota, aí ele vai fazer, o aluno vai fazer um portfólio, vai gerar uma nota, aí o professor vai hum, fazer uma avaliação, vai gerar uma nota, aí o professor uhum, faz outra, menor, um teste, vai uhum. gerar uma nota, e aí o professor vai ver o aluno no processo No dele todo. processo dele. É. Uhum, Se o professor não quiser, ele tem que, claro, gerar uma nota, né? Mas sim. se o professor não quiser fazer teste, se ele consegue escanear a turma, se ele consegue perceber, ele não precisa. O diretor não vai obrigar ele, olha, tem que fazer. Né? Eu, muitas vezes, na escola que eu estava, turma pequena, não fazia, eu já sabia exatamente quanto que É, eu ia dar. seria realmente por isso uma grande formação e deve ter reuniões frequentes, coisas nesse Sim, sentido, né? Para até uhum, tá dando essa base, né? E esse contexto uhum, todo. Mas quando tu fala, eu acho incrível, porque tu faz uma geral e tu diz, não, eles estão para a vida, dentro daquilo que eu precisava passar para eles, eles conseguiram assimilar e uhum. estão de acordo com aquilo que era proposto, que é a proposta de ensino. Então, para a vida, né? Isso, Sim, isso é e fantástico. o currículo pede que nós Hum, trabalhemos com um projeto geral, pelo menos uma vez por semestre, um grande projeto, onde trabalhamos com algo como mudança climática, ou hum, poluição na cidade, ou a questão das renas,
lá no norte, questões Sim, sim. atuais, reais da Uhum, sociedade, né? Isso é claro. pedido justamente para que eles tenham capacidade crítica para a vida, para trabalhar com coisas que no futuro eles vão lidar com isso. Eu lembrei agora de uma questão que a gente tá trazendo pessoas para falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue. A questão dos mestres e doutores. Aí o Rodrigo sabe o que eu estou falando, mas me veio assim, aqui eu fiz, inclusive, um comentário sobre isso que eu vi no LinkedIn. Como é que o lado empreendedor, do empreendedorismo aí na Finlândia, trabalhado com as crianças? Porque eu, Janine, vou só rapidamente dizer, na escola que eu tinha, que era o Arte Fanchulo, que era livre, não tinha currículos, não era curricular, mas era com Uhum. essa vontade de abrir o horizonte para eles, para que desenvolvesse toda a parte criativa, o que eles já tinham de conteúdo dentro deles e aonde eles poderiam criar para poder serem, eu até inclusive chamo esse nome, eu tenho, empreendedores da vida, sabe? O Uhum. que eu posso viver a vida que eu aonde eu quiser estar eu consigo. Então, como que lida essa questão do empreendedorismo? Lida ou não? É visto isso? Olá, travou, né? Ô, Pelo travou, menos mas vocês ficaram agora travados. voltou. Ok, Travou um ok, pouquinho tá. aí, mas tudo bem. Ah, sim, tá elencado, né, uma das competências do Currículo Hum, Nacional. Tem vários projetos, as crianças trabalham eleição, né, também, como se faz, assim, como que acontece o processo eleitoral, então também, como a parte do empreendedorismo, também tem vários projetos. É, no oitavo ano, eles têm, como que se chamaria? Não é empreendedorismo, mas é trabalho, conhecimento do trabalho, onde uhum, os alunos têm que ir um dia para algum lugar, um supermercado, ou uma ah, loja, ou onde o pai trabalha, e ele tem que viver aquele dia de trabalho, é a vivência no aham, trabalho, e fazer um aham, relatório. aham. Depois isso aumenta para alguns dias no nono ano, até chegar no segundo grau, onde é uma semana inteira. Olha E a aí. pessoa escolhe o lugar. Por exemplo, meu filho foi no supermercado mais perto de casa. Ele ficou uma semana lá e ele depois fazia o relatório como é que funciona o trabalho. Fantástico. Então tem essa parte assim prática, né? Evelise, isso o Rodrigo me conhece já, eu fico, meu brilho, né, Rodrigo? Ó, eu me mexo Uhum. inteira. Isso dá para copiar, bem copiadinho, Claro, claro. muito Sim, copiado. Por quê? Uhum. Porque a crise que a gente está vendo, e é isso que a gente vai estar trabalhando um pouco, dos mestres e doutores também, que não tiveram essa formação, ou que não tem esse dom, vamos dizer assim, para o empreendedorismo, né? Uhum. E que a gente, se tivesse, e foi o meu comentário foi esse, se tivesse desde o início, a minha proposta é de colocar isso nas escolas, ensinar isso que tu Uhum. estás dizendo. É fantástico, porque a pessoa pode querer ser um empreendedor da vida, Claro. trabalhar E né? Então, esse dá, só para a gente uhum. deixar aqui para quem assistir, isso dá para copiar, gente. Façam Não, tem coisas que é fácil. um projeto lindo, né, Rodrigo? Dentro da sim. escola e cada um vai. Imagina que riqueza De visitas isso! e isso assim, aqui o professor tem a liberdade, se ele quer fazer antes dessa época, Ó, né? Porque tem que esperar a criança ser maior, né? Pra sim, tá, sim. assim. Mas, por Uhum. exemplo, projetos que eu já vi, já participei porque aqui tem aulas de culinária, tem aulas de marcenaria e tudo, né? É o Então nós Fanchulo. vamos fazer, por exemplo, cupcakes e vamos trabalhar a matemática, né? Com as porções e tal, e cada um vai inventar uma receita, por exemplo, usar mirtilo, que tem muito, né? Usar outro morango, chocolate, e aí nós vamos misturar tudo e vamos fazer pequenas bancas para vender. Quanto que vai Uhum. vender? Quanto vai ser o lucro? Uhum. Vamos vender aonde? Vamos vender. Às vezes vende só na escola, às vezes faz uma festa, tipo assim, vende para os pais também, Ótimo. ou para a comunidade. E o interessante, assim, isso é um trabalho colaborativo, né, que tem muito, que nós temos também que fazer, que está elencado no currículo, entre os professores e entre as disciplinas, é um trabalho multidisciplinar. Né? Certo. E isso o professor tem sempre uma época certa, mas o professor pode fazer quando ele quiser. Ele Olha. pode, ele tem essa liberdade, Uhum. como eu falei. Uhum. É muito. É interessante essa integração com a comunidade,
porque a educação ela é vivenciada como cultura do dia a Uhum, dia, né? E aqui nós ficamos muito à mercê de uma cultura midiática, que também é boa, mas muitas vezes o jovem ele fantasia muito com uma realidade que não é a Uhum, do contexto que ele está, mas o contexto que aham, ele vive é muito interessante também. uhum, O capital que nós temos humano, ele é incrível, a capacidade de se adaptar, de criar, de sim, conviver junto, de festejar a sua cultura local. É muito importante para a educação dos jovens. E isso eu lembro que, quando eu estudava, uma vez me perguntaram a profissão do meu pai. Eu ainda estava no terceiro ano, eu era hum, menino, e eu não sabia qual era a profissão do meu pai. Depois eu descobri que o meu pai, ele era metalúrgico e trabalhava em navios. Mas por ah, acaso eu nunca fui no local de trabalho do meu pai, nem conheci o aham, navio de perto na época. Depois eu falei com ele: uhum. Olha só, pai, você ficou me devendo essa. E para criança é muito Ah, mágico ver, isso aí. sabe? E muitas vezes uhum, nós não nos damos conta disso, né? uhum, Agora eu vou pegar o gancho do Rodrigo, Evelise, da família. Como é que uhum, a família lida com essa educação? Eles se envolvem, eles são comprometidos? Como que é um pouquinho? Porque isso que o Rodrigo falou me fez lembrar também que eu também não sabia direito, que não foi, acho que nunca foi, sabe, puxado isso. O que que o seu uhum, pai faz? Vamos visitar. Isso é conviver, isso seria, no meu ponto de vista que está vindo aqui agora, isso seria inclusive uma forma de harmonizar mais ainda a família, porque você conhece o que que é a realidade de quem está sim, vivendo ali uhum, dentro, o que que a tua mãe faz, o que que o teu pai faz, dá valor para aquilo que eles estão trabalhando, uhum, buscando, que entendeu? Acho que e dá o Eu sentia exemplo. muito esse afeto, né? Porque aham, como a minha mãe trabalhava como diarista, e às vezes ela precisava me levar, e eu via a minha mãe uhum, fazendo faxina, então assim, quando eu estava em casa aprontando, que ela falava, a mamãe veio do trabalho para te dar o melhor. E eu ah, lembrava o que a minha mãe fazia, o que ela passava no trânsito, sim, até chegar em aham, casa, o meu comportamento melhorava bastante. ah. Muito bom, fala aí, Evelise. A Finlândia tem esse envolvimento não só com a família, com a comunidade, com o espaço também. Então, a uma certa altura, não sei se terceiro ou quarto ano, as crianças fazem essa pesquisa, elas levam para casa. Olá, A gente paramos está de te novo. ouvindo. Tu está travada, mas a gente está te Ah, ouvindo. Ah, pode, tá me pode. ouvindo? Tá, pode Paramos falar. de novo. Agora Eu não sei se é a voltaste. minha aqui. Eu Tá, ok. acredito. Tranquilo. Então, é com a família, a comunidade e os espaços, né? A criança leva assim, uma pesquisa que ela tem que escrever, conversar com o pai, com a mãe. Eu me lembro que os meus dois fizeram isso. Ela tem que escrever, depois ela apresenta lá na escola sobre o trabalho dos pais e tal. E hoje em dia, com os estrangeiros, então já se pensa assim, ah, e da onde que os seus pais vieram, os É, seus avós, se você tem outra língua, qual é a sua primeira língua, né? E uhum, tem isso assim, aonde você mora, a questão da rua, como que chega lá, porque todos moram perto, ninguém precisa pegar ônibus para ir para uhum, trabalhar, para ir para a escola, uhum, porque as escolas são perto, né? E uhum. aí é interessante assim que eles estudam também todos os pássaros da região, qual é o Ah, nome dos pássaros dessa região. E eu Sim. lembro que no inverno nós tínhamos, e envolve os pais também, claro, né? Meu filho aham, tinha uma- um papel assim com vários tipos de pegadas desenhado, né? E que a aham, gente tinha que sair na neve e olhar quais pegadas era igual daquele, pegadas de coelho, que aqui tem as pegadas de coelho, pegada de raposa, pegada de esquilo, que quais legal. pássaros, então a gente tinha assim que fazer, sabe, checar assim, então se envolvia o pai, um dos dois, o pai ou a mãe, a gente saía, naquela região ali, na região, porque tem muitas florestas aqui em todo canto, né? Então tem a parte onde não, o ser humano não pisa, né? As rochas e tal, e ali fica neve, e a gente consegue ver as pegadas. Então é interessante isso, assim, da identidade, né? O finlandês é muito importante para ele a identidade.
Então, Ótimo. conhecer a família, conhecer a região onde ele mora, tipos de animais, tipos de árvores também. Eles têm também, desde muito cedo, eles aprendem a se orientar na floresta. Ah, Isso é uma coisa que vem de muitos anos, que não se precisa mais, ninguém se perde mais numa floresta, né? Mas existe isso, assim, o dia inteiro, eles dividem o grupo e sai com a bússola e vai ter que se virar e chegar lá e tem que anotar por onde passou, né, e tal. Então, assim, hum. é bem interessante essa questão, assim, Então, da busca, a construção da identidade do finlandês, né? isso aí. Não, e assim, isso também dá para copiar. Isso também dá para copiar. Estou eu aqui Tá? tentando achar por quê. O que que me vem? Tudo isso é um contexto fantástico para aquilo que a gente falou da leitura, a Uhum, interpretação. claro. Como que tu vais interpretar uma bússola? Cadê o norte? Cadê o Uhum, sul? Que animais vivem aqui? Então, se esse animal vive aqui, um coelho, ele é pequeno, ele vai pular, sei lá, estou eu agora aqui, né? Tentando imaginar, porque eu já estou lá no gelo, sei lá, mas enfim, é assim que eu faço. Tu imagina, isso dá o contexto, por isso a importância desses projetos, desses temas, porque uhum. literalmente é para a vida. É para a Sim. vida, porque existe um monte de floresta, existe o gelo, isso é a nossa realidade. Se você mora aqui, vai ficar morando aqui, você tem que se apropriar do seu ambiente, e isso Uhum, também te dá identidade, né? E olha, isso dá para a gente copiar perfeitamente aqui. Qual é a nossa realidade aqui? O Rodrigo está no Rio de uhum, Janeiro, no determinado bairro, o que que naquele bairro, então quer dizer, é o que ele estava dizendo das mídias, né? Me vem agora. Às vezes ficam querendo a história de olhar sempre o jardim do outro, né? Ao uhum. invés de olhar o seu, porque se a gente se constrói como uma identidade, a gente cria uma força, né? Claro. E não é que tu é uma árvore que E, tu vai viver ali, mas enquanto tu estás ali, tu estás favorecendo a todos, principalmente a uhum. ti, né? Então, olha da onde que vem tudo isso. E os três pilares que tu dissesse da educação seriam aqueles três que tu falasse antes? Não. Tem outros. Não, esses três pilares surgiu assim há muitos anos, quando recebia, assim, quando a Finlândia começou a ficar no topo do PISA, as pessoas me encontravam pelo Facebook, até hoje se conectam comigo pelo Facebook, vários professores e perguntavam e queriam que eu explicasse coisas que não tinha muito como cabia ali no Facebook. Esse Aham. foi uma das razões que eu criei o canal, né, o Web Educa Isso, Projeto Finlândia, para isso. poder, então, vou fazer um vídeo e aí já está ali, né? Não precisa Fala de explicar várias novo. vezes. Fala de novo o canal. É o Web Educa Projeto Finlândia. Ok. E aí eu comecei a pensar como que eu vou explicar como que eu vou explicar a educação finlandesa, assim, sabe? E aí eu parei e aí eu comecei a lembrar de mim quando eu cheguei aqui. Eu tive vários choques, né? Assim, como professora formada no Brasil, né? Chegar assim direto e tive vários choques, várias coisas que eu não entendia, como que pode, como que é. E aí eu comecei a regredir nisso, pensar. E aí me surgiu, olha, eu posso explicar com três pilares. Hum, Na questão e eu sempre começo, que eu trabalho com professores que vêm lá do Brasil, grupos de professores, então eu dou uma palestra aqui, ou um workshop, que eles hum. decidirem, mas eu sempre falo desses três pilares. Então, é a sociedade, o modelo estrutural e a filosofia metodológica. Então, para você entender ou para você querer transplantar alguma coisa, você precisa conhecer esses três pilares, que na verdade é qualquer educação, né? Uhum. Primeiro, a sociedade. Mas a sociedade, que é o que eu estou falando aqui para vocês, é só um conhecimento, porque não tem como transplantar a sociedade, porque a Sim. sociedade é a história do país, é a psique do povo, é como que Uhum. eles se comportam, como que eles construíram isso através dos anos e que vem da história do próprio povo, né? Isso não tem Uhum. como. A gente Sim. pode se inspirar, mas não tem como. É bom conhecer, então, como é que é o finlandês, o professor finlandês, o estudante finlandês. Essa é a sociedade é o primeiro pilar. O segundo é o modelo estrutural, que é tudo que é palpável, visível
mensurável, e é esse segundo pilar que as pessoas tentam puxar nesses cursos, porque tem muita empresa finlandesa que quer ganhar dinheiro vendendo a ideia de que, olha, a escola me contrata e vocês vão, né, conseguir agora ter a educação finlandesa. Então, o que é esse modelo estrutural? É o próprio currículo, que dá para ser traduzido para o português, muitas pessoas já até traduziram, você vai lá ler tudo, ok, você fica mais o conhecimento, é o currículo, é saber como que é a estrutura da educação desde da educação infantil, que é gratuita, depois como é que ela se divide, saber o que eu expliquei dos professores, quantos alunos por sala, toda a estrutura visível, esse é o modelo estrutural, ou até mesmo os livros, quantos livros, como é que funciona, tudo que é palpável. Mas para você entender e conseguir realmente adaptar, porque o modelo não vai vir em uma caixinha e você abre, né? Tem que ter uma adaptação como a gente fez aqui. É a filosofia metodológica. E esse terceiro pilar, a filosofia metodológica, é como se fosse o ponto cego, porque ele só é visto por professores que têm muita experiência nas duas culturas. E aí eu não falo só do Brasil, eu falo de qualquer outra cultura. Por quê? Porque quando a Finlândia começou a ter sucesso, as universidades começaram a abrir as portas para palestras, não para cursos, infelizmente não tem, mas palestras e cobradas, né? Então vinha pessoas, professoras de todo lugar do mundo, a Arábia Saudita veio para cá tal, para tentar entender a educação. Só que aí é assim, o que o finlandês vai contar é o segundo pilar, é o que ele sabe contar. Não é que ele não queira dizer o segredo. Sim, sim. É como assim, é uma parte assim, se você considerar uma pessoa que vai num psiquiatra, num psicólogo, a pessoa própria não se reconhece em muitas coisas, né? Às vezes um amigo diz, puxa, você é assim, e aí eu fico pensando, eu sou assim, eu não tinha percebido que eu era assim. Então, como a pessoa própria não se reconhece, o finlandês próprio, ele não consegue perceber, ele sabe que a educação é boa, mas ele não consegue perceber as nuances que fazem, que realmente são importantes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar do modelo estrutural, que é tudo visível, fácil, ele vai levar nas escolas o número de alunos, o número de professores, como é que são os livros, como é que são os projetos, como é que são trabalhados, ok. Ele vai mostrar como, mas ele não vai explicar o porquê, porque ele não vai entender, porque para ele é óbvio. E a filosofia metodológica, que é o ato de ensinar como que o professor pensa, o ato de aprender, como que o aluno recebe essa informação. E como que essa interação só um professor que tenha, se é um finlandês, tem que ser um finlandês que tenha estudado e morado no Brasil e dado aula no Brasil para poder entender, porque senão ele não vai saber o que ele tem que passar. É como se fosse um tradutor. Um tradutor precisa saber as duas línguas. Se ele sabe só uma, ele não vai conseguir. Então, assim, muitos professores até ficam frustrados e me escrevem, entram em contato, dizendo que participaram desses tipos de projeto, vieram aqui e tal, e não conseguiram adaptar nada, e não conseguiram mudar nada. Então, por isso que se fala muito de segredo, porque só através desse último pilar, e esse último pilar é muito difícil achar profissionais que sejam os tradutores, né, que saibam realmente. Porque eu me lembro como foi difícil para mim perceber como que foi uma aula. Então, assim, às vezes a aula aqui ela é tradicional. A gente olha assim, puxa, mas não tem nada de diferente. O professor não está pintado de amarelo pulando na mesa para chamar a atenção. Sim. Porque a gente no Brasil faz tanta coisa para chamar atenção, né? E funciona. Mas por quê? Porque tem essa parte esse terceiro pilar ali que já está trabalhando antes da gente perceber. Exato. E tu sabe que me passou quando tu dissesse que a coisa da identidade é que é diferente do que eu já ouvi, por exemplo, da China, do Japão, que é feito para um sistema. Então, por exemplo, é um sistema de trabalho, então eles têm que ser tudo meio que formatado para aquilo.
A minha sensação quando tu fala, porque inclusive floresta, é uma liberdade que tu sente, não sei se o Rodrigo sentiu isso, mas é uma liberdade onde as crianças e os professores têm. Então, assim, eles vão livres e talvez essa questão dos finlandeses não terem muito. Ah, mas está acontecendo isso porque essa não é a preocupação deles de formar para um determinado sistema. Eles já abriram para a vida e a vida é dinâmica, então não tem Uhum. como enquadrar a vida numa caixa. Foi a minha sensação, entende? Então é incrível isso, porque até ia te perguntar, não tem uma escola brasileira na Finlândia? Não, É, não. entendeu? Todas as escolas são públicas. E Não, to... tem escolas particulares, mas são as escolas internacionais. Aí tem brasileira, não, tem francesa, tem russa, né? Acredito Hum, que sim. Francesa, russa, alemã, que é bem grande, alemã. Nem espanhola tem, que falam bastante espanhol aqui. uhum, Acho que são essas. Tá, e tem a Montessori e tem a uhum. Waldorf. Ah, Daí tem. são os Uhum, particulares. Tem escolas de metodologia diferente. Mas não certo. existe uma escola finlandesa Brasil... particular, são Uhum. todas públicas. Todas públicas. Brasileira não, não. Brasileira não. Uhum, uhum. É Mas muito. isso, Como você disse, a implantação de uma determinada metodologia, ela depende de um olhar de pesquisa. Eu tive uma disciplina na faculdade chamada Antropologia Cultural e a professora ela falou isso. Perceba a comunidade que você trabalha, o local que a escola está inserido como um objeto de pesquisa para você poder implantar suas ideias. Compreenda também toda a uhum, cultura que está relacionada em relação à disciplina que você trabalha. Por exemplo, a arte. A arte todo mundo já passou. A arte não reprova ninguém. O professor de hum, arte, ele é um sonhador, ele não tem pés no chão. É ele, Então, tá? É muitas ele. vezes ele ah, não gosta quando ele vai falar um projeto de maior consistência, porque ele é de arte, ele não sabe o lado árduo da prática da educação. uhum, São culturas que nós vamos aprendendo a conviver com a prática. E quando nós temos esse olhar da pesquisa, podemos dialogar, trocar, como nós estamos fazendo agora, nós conseguimos traçar o nosso perfil como educador, como pessoa que trabalha ali, saber o que nós vamos priorizar na nossa metodologia de trabalho, entende? E é uma decisão uhum, que nós temos que fazer. Uhum. Como você disse aí, o professor, seja da educação básica, superior, ele é respeitado como um especialista. Então, não se faz tanta essa diferença. Ah, é um professor de matemática, ele impõe mais respeito, uhum, mesmo que ninguém entenda nada, mas ele é de matemática. Né? O de arte é, vai ter uma agitação maior, porque a arte não reprova. Mas eu já aprendi como lidar com isso e tiro proveito disso. Mas uhum, quando a sociedade percebe o professor como esse especialista, esse educador que vai agregar qualidade de vida, bem-estar, que vai pegar, expandir o horizonte, né, da pessoa, do aluno, do educando, funciona muito melhor. Mas uma vez um amigo meu falou para mim, eu não vejo esse reconhecimento por parte da sociedade, mas eu falei para uhum, ele assim, eu reconheço esse potencial em mim e uhum, é assim Yeah. que eu vou trabalhar. Quero Uhum. também, claro, né, que a sociedade reconheça, mas isso também parte da minha motivação, sabe? É que cada um uhum, se reconhecendo, a sociedade é feita de quem? De todos nós. sim, Todos Então, nós, me parece o que falta é o próprio reconhecimento em si, né? o também, Que é apoio tu, entre os né? profissionais. Não, é, primeiro é tu acreditar em ti, o que tu estás trazendo, né, Rodrigo? Então, assim, a gente está fechando agora, vamos, né, para esse vídeo não ficar tão longo, mas é muito interessante, Evelise, que delícia que foi conversar contigo, porque isso abre um horizonte imenso, e a gente tem tratado uhum, tantos temas assim, mas sempre a novidade está permeando todos. sim.
É que, assim, se você me permite, que você falou ali, bom, primeiro, complementando o que o professor falou, não, todos os professores, todas as matérias têm o mesmo peso, não existe isso aqui, é, e inclusive tem as notas no nono ano, os pontos são para artes, ou para química, para são pontos e pontos. São iguais, né? Não tem. Os alunos levam a sério, claro que muitos preferem artes do que matemática, como eu, por exemplo, também preferia, mas a preferência não significa que um professor tenha mais Uhum. respeito, mais importância do que o outro. E daí o que você falou, Janine, da liberdade, aí que está como é difícil entender a esse terceiro pilar, a filosofia metodológica, porque, assim, você imagine um mecanismo, como um relógio, tá? Com vários pedaços, né? Quando você vai estudar a educação finlandesa, você tem que desmontar tudo e ver cada um, porque um vai para um lado, outro vai para o outro, tem tamanhos diferentes, são engrenagens que elas se juntam. Então, desde que a educação foi formada aqui, com todas essas reformas, se formou uma base, tanto para a educação infantil, como depois para a educação básica, né, o primário e o secundário. Essa base, ela é a mesma, então ali não se Uhum. mexe. Pode Uhum. se mexer, mas ela está dando certo. Então é Uhum. como se fosse a base da pizza, vamos dizer assim. Ela é sempre a mesma. E isso faz com que, se um professor não é tão bom, não é tão motivado, não caia a educação. A escola não chega a ser tão ruim, ou aquela turma não seja tão ruim, porque ele vai seguir a base É. que já foi, que daí teria que também ter bastante tempo para explicar. Uhum. E essa base, assim, a gente vê bem mais forte na educação infantil, que ela segue sempre a mesma, assim, e só que ali ela tem essa base forte, robusta, que garante a qualidade da educação e que todos seguem, porque é o que é aprendido na universidade, e a gente vai seguindo, e isso faz que seja mais fácil também, mas ali tem muito espaço para essa liberdade, então, para essa criatividade, porque o aluno ele tem autonomia, ele tem liberdade, mas ele é convidado a ter responsabilidade. Então, não é Ótimo. assim que ele chega e faz o que quer, entendeu? Ele está dentro qual é o contrato de trabalho daquela turma, por exemplo, que vai se dar nessa aula, cada um escolhe, divide em grupo e cada um escolhe um espaço para trabalhar, se dá essa liberdade. Vai Uhum. para a biblioteca, vai para o corredor, que aqui os corredores funcionam também, se usa muito o corredor para sair, para dividir, vai-se para uma sala ou uma parte aberta, onde tem almofadas e tal, que você senta ali, ou se é verão, vai para o pátio, mas você tem que trazer no final o teu resultado. Uhum. Você tem que Uhum. realmente trabalhar. E o aluno Uhum. sabe disso. Então, o professor também, né, trabalha em grupo, não é descanso. Ele fica toda hora vendo se está tudo funcionando, se está tudo certo, se todos estão trabalhando. E o que o professor falou também de testagem, se tem uma nova ideia, o governo tem uma nova ideia, ele não dá a decisão vertical, vamos fazer isso. Por exemplo, que tal a gente começar a dar inglês já no primeiro ano? Porque o inglês começa no terceiro aqui. Que tal fazer isso? Foi conversado com a comunidade de professores. Ah, então vamos testar. Então, se isso aconteceu mesmo, vamos testar por 2 anos e vamos ver se isso funciona, se ajuda as crianças, se não. Então, se escolheu algumas escolas para teste. E depois de 2 anos de teste, vão ouvir os professores e vai ver vale a pena ou não. Agora está se testando o que eles estão achando que está caindo um pouco, porque assim, a ideia é que a criança entre já alfabetizada no primeiro ano, praticamente. Ela sabe todas as letras e os números, ela vai ter só o letramento, aprender a ler mesmo. Mas ela já está, a pré-alfabetização já tem que dar conta disso. Isso estava caindo, talvez, como eu falei, por causa do número de estrangeiros, porque o finlandês lê muito em casa. Já os outros estrangeiros a gente não sabe a dinâmica Exato. da família, né? E aí está se testando, começou esse ano, por 2 anos, se sorteou certas escolas de educação infantil para começar com 5 anos, para ter 2 anos de pré-alfabetização. E para ver se isso
adianta ou não, Uhum, né, no uhum, final. uhum. Então, a Finlândia, assim, ela é muito pragmática, ela não tem uma ideia, vamos fazer isso, ela não impõe. Então, vamos testar, vamos ver os relatórios, vamos Ótimo. conversar com os pais, vamos ver se adiantou, né, conversar com as crianças, e aí, depois dos testes, é implementado. Então, isso é uma coisa que o Brasil deveria copiar, Exato, né? exato. Não, parece que Uhum. não tem pressa. Não, Não é? Parece que não tem Uhum. pressa. Vamos respeitar os educandos, vamos ver como que eles Uhum. recebem isso. E aí, a resposta para mim, quando eu sou muito de imagem, né? Então, tu falando dos corredores, eu já imaginei todos eles trabalhando, e parece que eles trabalham porque eles têm prazer em fazer aquilo. Porque eles É não um estão costume fazendo, já. eles não estão fazendo porque é para o professor que tem que ser entregue no final da aula. E aquele jeitinho Uhum. brasileiro de fica um fazendo e os outros vão para o É. banheiro, vão para o pátio. Uhum. Então, é cultura, gente, é cultura mesmo. E aí, no meu ponto de vista, é a leitura mesmo, é esse contexto, o estímulo à leitura. E aí, claro que tem que ter um trabalho de base para Sim, isso, é um processo. porque não adianta ter um monte de É. livro e não gostar, dormir. Como é que eu aprendo a isso? Então, vai dos Quando, professores quando eu criarem, né? falo, quando eu falo dessa autonomia, que já Uhum. começa na educação infantil, essa hora os professores pulam. Eles não conseguem compreender. Bate Ah, direto de frente no paradigma deles de que meu aluno sozinho vai fazer bagunça. ó, Ele não vai conseguir. E aí eu digo, isto é um processo. É lógico que você uhum, não vai fazer isso, já vai ser maravilhoso. É um processo, os uhum, alunos têm que se acostumar. E aqui, aham, por exemplo, a educação infantil, eles têm os dias temáticos, é muito comum. É o que eu falei, faz parte da base, né? Ter os dias sim, temáticos. Claro que se o professor não quiser fazer, ele não vai ser obrigado, mas a gente faz porque é interessante. E um uhum, dos dias é o dia da leitura. E nesse dia, a criança traz um livro, ou o professor oferece um livro e lê, depende da sala de aula. Então, já começa a, a Isto- valorização do é, livro na educação infantil. exato, Se lê muito na exato, educação infantil. exato. E no momento que a criança traz o próprio livro, ela fica super feliz quando o professor vai ler o livro da Maria, da Yara. Uhum, uhum, Então, esse processo começa já na educação infantil, exato. de valorização. Gente, vamos Para lá. falar uma questão da questão da pobreza que você disse que eles identificaram e investiram na educação. Por exemplo, Hum, eu posso dar um exemplo de uma pessoa que vive em uma comunidade ribeirinha e que precisa pegar um barco, uma canoa, atravessar um rio e depois um transporte até chegar na escola, como Nossa. nós vemos no Brasil, na região da Amazônia, por exemplo, do Amazonas. E aí Uhum, dessa comunidade vai surgir um filósofo, um menino que foi descendente de indígenas, que estudou vindo dessa comunidade ribeirinha. Então, ele é um indicativo de uma pessoa que transformou uma realidade. E ele uhum, conseguiu reverter uma situação de pobreza, uma situação de segregação, vamos dizer assim. Mas, como você disse, e o outro que não tem um potencial tanto para o intelecto, mas para um esporte, uma artesã que vive naquela comunidade, que pode ser uma empreendedora também. Então, todos esses aspectos estão envolvidos. Tem um estudo que se fala de imitação prestigiosa. A sociedade ela quer ter aquele prestígio de algo que ela veja como um ícone. E como você uhum. disse, né? O Brasil ele tem aquela coisa do espetáculo. Nossa, aquela pessoa ali é um herói porque ele chegou lá. Mas Aham, todas que estavam lá com ele também têm potencial. E Uhum, claro. a questão da reversão da pobreza, que eu acredito, é isso, é investir nesse potencial Uhum, daquele grupo. E isso é pesquisa, é metodologia e vontade de fazer. uhum. uhum. Gente, a gente vai ficar aqui. Se for, É sempre assim. eu ia ficar. É maravilhoso. Então, assim, a gente precisa encerrar este vídeo. O assunto não se encerra, a vontade também não. Mas, assim,
abriu-se, na minha avaliação, abriu-se um leque para quem quiser assistir. Até para isso a gente tem conversado, Evelise. E os nossos vídeos têm ficado em torno de 1 hora e meia, e a gente estava tentando reduzir. Eu disse, tem coisas que não é redução, Não tem dá. coisas que é tão contextualizada e tão caras que a pessoa que tiver interesse, como a gente está tratando aqui, vai do interesse de cada um. Vai Sim. sentar e vai se deliciar, quer dizer, é para aquele que tem interesse. Então, está tudo certo. Eu agradeço Uhum. imensamente. A Evelise tem um trabalho também que nem falamos aqui, né? Como a parte, ela tem o A canal alfabetização. da alfabetização, né? Que ela está Uhum. desenvolvendo. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os links e vou colocar na hora do vídeo. Eu coloco os links para vocês poderem ter o acesso também dela e que a gente possa até, inclusive, marcar uma outra conversa, Ah, né? seria Que ótimo. é tão gostoso, e quem sabe alguém aqui, Aham. porque as pessoas também estão acomodadas, porque sabem que a gente grava e vai estar gravado. Uhum. Então, vou assistir Uhum. depois porque tu gravou. Só que tem um ensinamento aí que eu quero deixar. Nada é igual ao momento de estar aqui. Nada. Aham. Nada, porque a dinâmica do momento é única. Ninguém pisa no mesmo rio, na mesma água do mesmo rio, É, 2 vezes. Não às dá. vezes. Então, fica isso aqui, essa provocação para que venham quem quiser, porque a gente adora, a gente se diverte e nós estamos felizes, estamos tocando nessa água. E eu deixo aqui o meu agradecimento. Nossa, uma contribuição imensa. Eu espero que quem assista possa, né, deixar os comentários, porque a gente pode estar Uhum. respondendo questões de dúvidas, curiosidades e temas até sugeridos para a gente conversar. E fica a minha gratidão por ti. Quero que vocês dois também finalizem, né? E é isso. Sim, eu agradeço muito a participação da Evelise, trazendo várias novidades e também práticas que são possíveis aqui para a nossa Uhum. realidade, e deixar esse convite para o nosso público curtir o canal, dar um joinha, ativar o sininho, Uhum. divulgar e compartilhar, e venham conosco fazer parte dessa rede colaborativa entre educadores que estão dispostos a fazer projetos e que desenvolvam as comunidades, e assim nós podemos transformar realidades de desigualdade e segregação, como ela trouxe esse exemplo da Finlândia. Um grande abraço e vem com a gente, que está cada vez melhor. Obrigado pelo convite. O trabalho colaborativo é muito importante, a gente sempre aprende muito, né? É uma grande troca. E quanto a educação da Finlândia, ela é assim, tão cheia de aspectos que é mesmo difícil só numa live falar tudo. Eu acho que às vezes os ouvintes, né, dizem que tem mais dúvidas do que esclarecimentos, porque Ótimo, cada vez ótimo. vem mais perguntas, né? Mas é assim, o que eu posso dizer é um processo, tem coisas bem simples, dá para começar no chão da sala de aula, em qualquer sala de aula, mas o importante daí é o professor, uma mudança de paradigmas e um foco que é um processo, né? Que é um processo. Isso aí. É o processo da vida, né? A gente Uhum. não para de aprender nunca, e ainda bem que É, fica mais dúvida do que certezas. Não é? Que tenhamos aí um final de domingo maravilhoso aqui no Brasil, 13h36, e na Finlândia olha, eu tô com a tela cheia, deve já ser é 7. 19h36. São 6 horas. 19, 7h30, É isso aí. 19h36 já, escuro já. Escuro já. Muito obrigada e vamos em frente, que eu acho que vai surgir coisas aí que a minha cabecinha aqui começa, nossa, dá vontade de sair fazendo. Obrigada, Evelise. Obrigada. Obrigado pelo convite. Imagina. Tchau, Rodrigo. Até a próxima. Tchau.